Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar do assunto muito sério. Na verdade, a gente sempre fala sério, né? E quem está aqui hoje é o psiquiatra Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Obrigada mais uma vez pela sua visita aqui nos nossos estúdios. E eu já tinha lido muitos anos atrás que 2020 ia ser o ano de depressão, ansiedade. Agora piorou, tá? Do suicídio também. Mas acho que tem relacionamento com tudo isso aqui, né? Sim. Bom, olá, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando que vai passar. Mas... Amanhã à noite. Então amanhã boa noite. Então, boa noite. Reprisa no domingo é bom dia para você na reprise. Tá certo. Boa noite, bom dia. Mas... a gente não esperava o que ia acontecer, né? Esse ano. A gente sabe que em relação ao suicídio, o suicídio sempre existiu, sempre vai existir e continua existindo. A gente tem alguns números bons e alguns números ruins. Mas o que leva a pessoa a ter pensamento suicida? Tem como controlar isso? Tem como eu saber, por exemplo, que meu filho está tendo pensamento suicida, que meu amigo está tendo pensamento suicida e que eu possa ajudá-lo? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Primeiro que o pensamento, né, de tirar a vida, o pensamento suicida, ele pode acontecer em diversos contextos, né? Sim. Então, a principal questão para saber é conversar, né? E quando a pessoa ameaça, ela fala assim, eu vou me matar, que a gente já teve muitos episódios de adolescentes que largou do namorado, ou aconteceu alguma coisa, não, eu vou me matar, vai acontecer isso, e a pessoa não acredita que falar, quem fala não ameaça. E aí acabou acontecendo. Até te chamo aqui porque parece que a semana passada nós tivemos um suicídio, né? Uma senhora de 62 anos. Ela foi, inclusive, chamou muita atenção porque ela foi no centro, acabou se enforcando. E é muito triste, eu orei muito pela vida dela porque é muito triste. E eu li uma vez que o suicídio não é a vontade de morrer, é a vontade de tirar a dor que você sente, que você não dá conta dela. Seria isso? Então, sim, o suicídio ele leva a isso. O suicídio tem algumas características em comum. Isso é importante. Primeiro que o evento do suicídio, que nem você estava falando dessa senhora, cada evento é único. E nesse sentido, cada evento tem diversas causas. Sim. Né? Por isso que sempre é uma responsabilidade, uma questão importante, é que a gente tenta evitar explicar um suicídio, porque cada suicídio tem um contexto específico. Claro que para a gente estudar, para a gente poder entender, a gente compara, a gente vê outras questões, mas eu estou dizendo do evento em si. Agora, uma questão que tem em comum do suicídio é que leva a um desespero, uma sensação psíquica de desespero. Inclusive tem um termo grego que chama psicache, que fala um pouco desse tipo de dor, né? E que aí no sentido, o suicídio ele aparece como uma possibilidade de aliviar isso, né? Agora a pessoa acha que fazendo aquilo vai se aliviar, isso, né? Tipo... É uma busca. E se a gente pegar na história da humanidade, o suicídio sempre existiu e ele existe, né? Ele se expressa conforme o seu tempo, conforme a sociedade se expressa também. Aumentaram-se, você falou que sempre existiu, óbvio, mas percebo eu que tem um aumento ou aumento da divulgação? Realmente existe um aumento porque tem o Setembro Amarelo agora, que inclusive é o mês de prevenção do suicídio, né? Isso. É muito importante o Setembro Amarelo. Ele existe justamente para lembrar que o suicídio existe, né? E antes até da gente falar disso, o suicídio ele é um tabu, né? Ele é algo que a gente tenta evitar, né? E talvez um dos motivos pelos quais a gente tenta evitar é porque tem essas crenças. E uma delas que eu queria falar é dessa que você citou um pouquinho antes, né? Dizendo assim, olha, quem tenta se matar, né? Quem quer se mata mesmo, né? Essa é uma crença que a gente tem. E essa crença está errada, né? A gente sabe que um dos fatores de risco mais importantes para o suicídio são tentativas prévias de suicídio. É a tentativa prévia. Ou seja, vamos pausar aí, que é muito importante. Pause nessa cena. Pessoas que já tentaram se suicidar uma vez, enforcado, que a gente conhece caso,
pessoas que tentam se cortar. E às vezes a mãe viu, tá com gilete ou com tesoura, ou geralmente eles pegam faca, né, ou gilete ou coisinha, e alguém chegou antes. Então, são sinais que realmente está indo pro lado ali. Sim, a automutilação a gente pode conversar, dar isso em detalhes, ela é um sinal de sofrimento e que pode acarretar até em alguma tentativa de suicídio. Agora, toda tentativa de suicídio é um pedido de socorro. E o que é muito importante, e aí vamos usar uma frase aí da nossa sabedoria popular, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que esse é uma coisa para a gente lembrar. Então, porque dá a ideia da gente pensar, olha, é uma questão de manipulação, não quer se matar, só está querendo chamar a atenção. Na verdade, é um pedido de socorro que está acontecendo ali, que muitas vezes nem a pessoa consegue entender o que está acontecendo. E aí é nesse sentido que o Setembro Amarelo ele aparece. Por quê? Porque a gente também descobriu, e isso é uma ótima notícia, de que suicídio é alvo de prevenção. 80% a 90% dos casos de tentativa de suicídio são preveníveis. Né? Legal. É por isso que o Setembro Amarelo ele tem essa força, e não é só o Setembro Amarelo. Se a gente for ver, por exemplo, no Brasil, desde a década de 60 existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Né? Que hoje é um número nacional, que é 188. Então, qualquer região do Brasil, discando esse número 188... Anota aí, viu, produção? Aparecendo na tela 188, isso, que é muito legal. Comentar sobre isso, né? E depois até deixar algum número, por exemplo, da UPA daqui, né? Dos serviços de saúde. É sempre importante, qualquer questão que a gente fala de suicídio, falar disso. Então, o Setembro Amarelo, né? Desculpa, eu estava falando do CVV. O CVV... Ele é um lugar que tem pessoas treinadas para ouvir pessoas em momento de desespero. Lembrar, uma coisa legal é que lembrar que o CVV ele é um serviço voluntário, né? Em que treina pessoas, um treinamento sério. E esse serviço ele tem por telefone, e desde 2009 ele existe via chat. Que foi tem até uns estudos interessantes que mostram que após o advento aí do chat, algumas pessoas começaram a buscar mais o CVV. Por quê? Porque elas falavam que era mais fácil escrever do que falar. Né? E esse é um outro aspecto, né? Por que Mas não seria porque a dificuldade de falar, de se expressar até o que se sente? Porque muitas vezes se ele não sabe, está perdido, e a dor não sabe. Então é mais fácil escrever, mas a escrever o pensamento também pode desviar ou não? Então, a ideia é que qualquer tipo de expressão, ela vai ajudar a pessoa. Entendi. Quer dizer, quando eu estou falando para você... Mesmo que seja raiva, vingança, ou querer alguma coisa que ela está aliviando. É um caminho de eu me aproximar disso. Então, se eu falo para você que eu estou pensando em morrer, nesse momento eu não sei o que vai acontecer com isso. Mas nesse momento, a chance de acontecer alguma coisa, ou de eu morrer ou de me matar, ela diminui. Então, é esse tipo de diálogo que a gente precisa sempre lembrar. O suicídio ele sempre vai existir. Sempre. É uma característica do homem. A partir do momento que eu nasço, existe a morte. Vida e morte sempre vai existir essa dupla. Agora, uma questão muito importante é da gente desenvolver alternativas frente ao suicídio. O suicídio ele é uma possibilidade? E a gente precisa encarar isso com muita seriedade e com uma verdade. Agora, isso não significa que não tenha outras alternativas, né? E é nesse sentido, porque quem pensa no suicídio, ele está naquele momento num sofrimento tão grande que ele pensa apenas naquilo. Entendi. Ou não tem essas alternativas. E é nesse sentido que a ajuda aparece. No caso aqui a gente tem algumas perguntas, né? Toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? Ótima pergunta. Um outro fator de risco que é o mais também tão relevante quanto as tentativas prévias é o transtorno mental. 90% das pessoas que cometem suicídio têm transtorno mental. Quando você fala transtorno mental, as pessoas têm muito preconceito.
Porque quando fala de transtorno mental, que a ansiedade é uma, e fala que você tem problema mental. Você é louco, sempre assim, né? Quanta gente escuta, que chato isso, né, gente? Poderia fazer uma campanha para parar de falar isso. É aquela história, não se julgue. Ontem eu até postei uma frase muito legal na minha rede social, fala assim, você já percebeu o tanto que é difícil mudar algo em você? Tipo, eu quero mudar um jeito meu, uma rotina minha. Como que é difícil? Imagine no outro. Então, assim, eu não vou mudar o outro nunca. Então, assim, eu não tenho esse poder. A gente não tem esse poder, né? Então, assim, mas se é lembrar. difícil em mim, alguns hábitos, imagine o outro. É simplesmente uma regra perfeita. Então, assim, pra gente tentar parar de falar disso. Porque quando entra transtorno mental, entra ansiedade, entra depressão. Depressão tem graus, né? Isso. E aí... Leve e moderado, entra esquizofrenia, borderline. Entre os transtornos mentais, disparado a depressão é a que mais causa suicídio. Ela é a primeira. Depois dela, tem um transtorno que a gente esquece muito, que é o que a gente chama de transtorno de uso de substância, que são as dependências. Químicas. Então, dependências químicas de álcool, né, maconha, cocaína, as drogas, né? E lembrar bastante do álcool, e o álcool tem uma relação com isso, né? Também é um desses transtornos que tem bastante relação com o suicídio. O transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade borderline, esses são os mais comuns. Mas, no geral, né, o transtorno mental ele aumenta o risco. Entendi. Agora, essa pergunta, né, é muito importante porque suicídio não é sinônimo de transtorno mental. Alguém pode cometer um suicídio por outras causas. Isso que eu queria falar, por exemplo, porque teve caso aqui que assustou muito a cidade, que eu lembro que o cara lá, ele não tinha nada, nem depressão, nada, mas quando ele perdeu a empresa, perdeu isso, ele levou ao suicídio. E teve caso de ou perdeu a mulher, sabe, uma dor assim muito forte, a pessoa se suicidou. E a pessoa não tinha nada. Inclusive, o momento que a gente vive, ele leva a isso, né? Que essas situações de desespero que a gente está falando, a gente sabe que suicídios acontecem, já tem alguns estudos acontecendo agora por conta do Covid, alguns estudos que apontam essas questões. Por quê? Desastres, né? Desastres climáticos, desastres econômicos, né? Aumentam. A gente sabe que aumentaram o número de suicídios na época da Grande Depressão Econômica no começo do século XX, a própria gripe espanhola que teve, as grandes tragédias, o suicídio ele acaba acompanhando também, né? Porque tem essa relação. Agora, também, essas grandes tragédias também aumentam a incidência de transtornos psiquiátricos, como a gente já está vendo e a gente deve ver agora por conta da pandemia. Então, tem essa relação. Agora, esse outro aspecto que você falou do estigma é muito importante, porque não é só uma questão que às vezes as pessoas pensam que a questão do estigma é só uma questão de vocabulário, né? Não é isso. Se a gente consegue diminuir o estigma, e isso que você está fazendo é muito importante, a gente consegue aumentar a procura dos acessos de serviço, que a gente sabe que é um dos fatores de maior proteção para o suicídio. Quanto mais as pessoas procurarem, e aí vai melhorar, porque diminui o estigma. E aí o estigma, né, essa palavra, esse preconceito do que seja um transtorno mental, tem a ver com a depressão, tem a ver com o transtorno bipolar. Então, quanto mais as pessoas souberem disso... Bulimia, anorexia também entra nisso? Pode estar relacionado aos transtornos alimentares, né? Tem uma relação, quer dizer, são estágios aí que envolve muito sofrimento e que a gente desconhece. Então, muitas vezes esse estigma, o preconceito, ele vem daquilo que a gente não conhece. É natural a gente ter medo. E essa questão do suicídio tem uma das outras crenças que é muito comum, que é assim, falar de suicídio gera suicídio? A princípio é o contrário. Falar para alguém que você está pensando em suicídio, está pensando em morte, normalmente previne o suicídio. Isso sempre é uma regra. Claro que aí sim, no papel da mídia, precisa ter um cuidado de como que se aborda o suicídio. Porque esse é um outro tema interessante, mas a princípio, falar sobre suicídio sempre é importante e é sempre bom. No caso aqui também tem outra pergunta que ele fala, como percebo se há risco de uma pessoa cometer suicídio? É como que a gente começou falando, né? Uhum. Então, acho que as alterações de comportamento aí são importantes,
né? Quais são as mudanças que estão acontecendo com a pessoa, que aí pode sugerir algum transtorno, né? Então, a mudança no comportamento em relação à tristeza, o funcionamento, olha, trabalhava de um jeito, parou de trabalhar, né? Não está mais conversando, não está mais... É esse tipo de mudança do comportamento que envolve, né, a pergunta, fala, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? O que eu posso te ajudar? Às vezes a pessoa não tem uma abertura para outra, que pode ter com outra pessoa, mas o principal são essas mudanças do jeito e do padrão da pessoa. No caso, eu queria falar mais uma vez que nós estamos no Setembro Amarelo, que é muito importante você perceber sinais do seu filho, principalmente adolescente, quando fala que eu tô com vontade de não sair do meu quarto, não quero estudar, não quero fazer nada. Preste atenção nos sinais, porque eles dão sinais. Tem outra pergunta que fala assim, o que você recomendaria para os pensamentos? Até falei disso, né? Para os pensamentos? Suicida. Para o suicida, né? Tá. Acho que a principal questão é pedir ajuda, né? Então, como que eu vou saber, no caso assim, eu tenho um filho dentro de casa, ou alguém no sentido que nem eu falei, eu já percebi que ele tem, mas muitas vezes a gente se assusta muito. Sim. E não sabe o que falar, eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer, eu quero me matar. E aí? A ideia... O que eu ajudo? Como então, eu ajo? Eu acho que a ação é difícil, entendeu? É difícil. É difícil porque isso mexe com a gente, né? Porque quando alguém fala disso, a gente não sabe o que a gente faz com isso. E normalmente tem um convite até pra gente tirar essa dor da pessoa. Eu imagino, né? O que é escutar isso de um filho. Nossa né? Senhora. Agora, nesse sentido, a abertura que a gente fala é fundamental. No sentido de ter uma disponibilidade para ouvir isso. À medida que eu não consigo... Porque uma das questões mais importantes é simplesmente ouvir. E aí, esse é um item importante que tem a ver com a avaliação suicida, que a gente chama do contrato de vida, que envolve isso. É você se colocar à disposição da pessoa. Se colocar à disposição não significa que você vai resolver o problema da pessoa. Significa que você está ali para ouvir e você está ali para ficar com a pessoa, sem julgar se isso é certo ou errado. E evitar risco. Então, por exemplo, uma pessoa está muito chateada, muito triste, falando que está querendo morrer. Ficar perto dela, né? Fazer com que ela não fique exposta a outras questões que podem piorar a tristeza, né? Então, por exemplo, por aí que tem a pergunta dos pais, né? Meu filho pode ver tal coisa, né? Às vezes vale a pena ver junto. Inclusive isso ajuda. Agora, como que a pessoa tá? Como que, inclusive, o pai tá? E aí que vale também a pena pedir essa ajuda, né? Que eu estou dizendo. O que é a ajuda? Desde o CVV, poxa, não estou conseguindo ajudar meu filho, ou estou muito inseguro. Poxa, vou ou no psiquiatra ou vou no serviço de saúde mais próximo da minha casa. O pronto-socorro. Sempre tem um pronto-socorro perto de alguém que é uma referência. Quando alguém, por exemplo, está dizendo que quer morrer ou se matar e está irredutível quanto a isso. Olha, não, vamos fazer outra coisa, vamos conversar de outra coisa. Não quero, eu estou decidido a isso. Para isso tem os serviços de saúde mais próximos e inclusive o SAMU, que pode ajudar, né, 192, em casos que alguém está irredutível, pode acometer. Isso a gente está falando de casos, né, mais graves. Agora, a conversa, né, ela tem... Você percebe que a disponibilidade de ajuda ela vem muito da nossa condição também. Sim. Né? E isso também vem do ponto de que a fragilidade ela existe com todo mundo. Existe comigo, existe com você, né? Sim. E quando a gente divide isso, também tem uma questão importante. Muitas vezes, né, pelo que eu vejo na prática, as pessoas se sentem bem de falar com alguém que também é de carne e osso, né? Que ela não está ali para julgar. O julgamento é uma questão muito importante, de dizer se isso é certo ou errado. No caso também, eu percebo assim, parece ter uma pesquisa, alguma coisa, algum documentário que eu li, que 30% aumentaram-se nesses últimos 10 anos do suicídio. Que foi até a pergunta que eu te falei, será que é porque a gente anuncia mais ou realmente aumentaram? Percebi muito adolescente, 15, sim. 16, Ribeirão Preto a gente tomou uma tragédia, sim. Né? Lembra no
do shopping, que foi aquelas loucuras deles, eles fazem as coisas, vão lá, matam, foi um atrás do outro, né? Foram mais... Foi uma semana anterior... consecutiva, foi né? Uma semana anterior a toda a questão da pandemia, né? Loucura, foi uma loucura. Tem uma questão importante. Bom, começar falando disso, importante. O suicídio em adolescentes, ele é um problema. Ele tem sido um problema. No Brasil, inclusive, tinha uma meta que o Ministério da Saúde tinha se comprometido com a Organização Mundial de Saúde de bater em 2020. Eu ainda não tem esse dado, mas parece que a gente não vai conseguir. Falar sobre dado de suicídio é sempre complicado. Inclusive, no ano passado, se regularizou, né, uma portaria do Ministério da Saúde que é obrigado a notificar tentativa de suicídio e também casos de automutilação. Bem, não só como as tentativas, mas também como os casos de suicídio, né? Eu estou falando disso porque é difícil, muitos casos que são tidos como um acidente, que na verdade são suicídio. Então, se apropriar desses números, quais são os números reais, é muito complicado. Sobre a questão dos adolescentes, hoje, a segunda causa de mortalidade entre adolescentes é suicídio. Não acredito. É a segunda causa. Sério? A primeira causa é acidente. Acidente, que seria moto? Acidente automobilístico, principalmente. Principalmente no Brasil tem muito isso. Então, isso a gente está falando de uma faixa etária mais ou menos de 15, aí está estendendo um pouco a 29 anos, então adulto jovem. Mas esse esse é um fator muito, muito importante. E aí tem a importância da gente entender o que está acontecendo, porque a maneira como acontece o suicídio também tem a ver com os tempos de hoje. A gente tem essa influência, por exemplo, das redes sociais, que inclusive é uma coisa importante da gente conversar de alguns fenômenos que têm acontecido ultimamente. Então, você lembrou desses episódios que aconteceram em Ribeirão Preto? Parece que, inclusive, na rede social, a gente estava falando sobre isso, uma estratégia de marketing, eu uso muito rede social. A gente conversando sobre isso, por exemplo. Teve o caso daquela moça que era noiva, ela conseguiu a rede social, ela tinha depressão, o caso dela depressiva. Pela rede social, ela contando que ela fazendo aquilo, melhorou ela, contando que ela estava escrevendo os textos no Instagram. Isso motivou. Quando ela veio a casar, o namorado não quis, deixou ela, que ela se vestiu de novo, aí os internautas arregaçaram ela. Porque você quer aparecer, porque você quer ganhar like, aí ela se suicidou. Porque ela ficou tão triste com aquele povo que dava apoio para ela, e disse que tem uma pesquisa, um amigo meu falou hoje na academia, que tem uma pesquisa que ele ia me mandar um vídeo, acho que no YouTube, alguma coisa, falando sobre isso. O tanto que emocionalmente as pessoas estão conectadas ao like. Sim. Que isso psicologicamente afere elas. É que nem... E eu percebo isso, que eu sou uma pessoa que tem... posta foto lá pra mim, pra eu ganhar seguidor. Uma coisa assim, quando tem uma live no outro aplicativo, eu quero seguidor. Não tá preocupada, pensa nisso. E isso acontece... Virou uma meia doideira. Sim, isso acontece porque a gente tem um hábito de imitar. Por isso que a própria questão e a maneira como a gente fala de suicídio é importante, né? Quando alguém comete um ato suicida e divulga isso na rede social, isso tem um baita do impacto, porque a gente tem uma tendência a imitar, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, em Ribeirão Preto, né, que teve um suicídio num shopping, isso foi vinculado em redes sociais, e isso também foi vinculado em alguns grupos que instigam as pessoas a cometerem suicídio. E isso aconteceu. Aconteceram algumas tentativas nesse sentido. E aí uma coisa importante é que quem vê, né, esse tipo de grupo, e principalmente aí o público-alvo, são adolescentes. Adolescentes e pré-adolescentes que são muito vulneráveis, né? Então tem essa questão de você estar num grupo, e isso vai ter uma espécie de jogos ali, como por exemplo o caso da Baleia Azul, que envolve isso, né? A gente teve 2 exemplos de mensagens suicidas em desenhos ou supostamente infantis. Teve o caso da boneca Momo, ou Momo, que é uma boneca japonesa, que tinha algumas mensagens ali dizendo para crianças, né, se matarem ou se automutilarem, como também teve um caso do acho que chamava Homem Pateta,
Foi no interior de São recentemente. Paulo. E que tinha essa mesma estratégia. Uma coisa importante lembrar disso, primeiro, esse tipo de coisa, ele explora essa fragilidade que a gente estava conversando. E esse é um mal que a gente precisa lidar, né? O que é importante, e isso inclusive é uma lei, é você vincular ou publicar qualquer tipo de veículo na mídia, né? Qualquer tipo de questão que induza suicídio é crime. Sim. Então, para isso existe a Polícia Digital. Eu estou falando isso porque eu já tive contato, atendendo algumas pessoas, conversando com os pais, e isso funciona. Inclusive, a própria resolução do caso do menino Pateta foi assim. Descobriram rapidamente. Então, isso é importante. Mas o que leva o Pateta a fazer isso? Não, é que na verdade ele foi um personagem criado. Não, né? eu falo assim, o cara que criou isso. Ele tem um distúrbio? Essa é uma questão. Pode ser, muito provável, porque tem essa característica de um perversa. Tem uma característica perversa. A própria questão desses eventos, né? Por exemplo, aquela tragédia que aconteceu em Suzano, né? Culminava em suicídio e foi transmitido ao vivo. Na mesma época, no mesmo mês, teve um outro caso na Nova Zelândia, né? Numa mesquita, que também foi. Então, essa questão hoje da rede social, ela tem esse aspecto de invadir a sua casa. A conectividade é muito grande. Então, esse é um aspecto que a gente tem que lidar o tempo inteiro. Agora, ao mesmo tempo, né, a gente também tem isso ao nosso favor. Porque a gente também tem essa conectividade que a gente pode usar ao nosso favor para prevenir suicídio. Sim. Inclusive, essa discussão ela entrou muito em debate há 3 anos atrás, com o advento de um seriado no Netflix, Os 13 Porquês, né? Que no começo ele teve uma série de problemas, né? E com o tempo, inclusive com a recomendação de psiquiatras, a sociedade intervindo na conversa, o seriado mudou bastante. E hoje, qualquer episódio hoje que você assiste tem ali um número para cada país de referência, tipo um CVV, dizendo que quem está numa situação de fragilidade talvez não seja melhor assistir aquilo. Então, assim, a gente também pode usar, hoje tem em desenvolvimento aplicativos, né, para prevenir suicídio. A gente tem, inclusive, o Setembro Amarelo, ele tem acontecido de várias maneiras pela internet. A gente teve, há 2, 3 anos atrás, o Cristo Redentor ficou amarelo. Isso é uma coisa significativa. O Campeonato Brasileiro, times de futebol usando camisa amarela. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses dados, né, a mídia ela tem esse fator, né? A gente chama isso na psiquiatria, são 2 efeitos, né? Tanto um efeito que a gente chama de efeito Werther, que pode causar alguma questão de suicídio, mas tem o tal do efeito Papageno, positivo, né? Que é positivo. Como e a gente, tudo na vida, e a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Porque, inclusive, até os suicidologistas, né, eles falam, e eu tive a oportunidade de conversar com um professor da Unicamp há uns 3 anos atrás, numa palestra que eu tive a honra de dar junto com ele. Ele se mostrou muito otimista em relação à prevenção do suicídio no Brasil. Porque ele tem acompanhado assim desde o começo, né? O quanto que hoje a gente tem, né? Inclusive eu estou aqui para falar disso, né? A gente tem espaço para isso, então a gente tem um campo para explorar muito grande, né? Que isso é ao nosso favor. E eu acho que a rede social pode ajudar a gente nisso. Inclusive, quero te fazer um convite. Eu estou na Band FM, todas as manhãs agora. Você que está aí, a gente vai sintonizar segunda-feira o canal Plataforma Digital, mas enquanto isso, estou na rádio, 88.7 Band FM. Um assunto de extrema importância. E é muito legal, né? Você tentar visualizar. É um assunto assim, eu falo legal a gente informar, mas é um assunto que é triste da gente ver dados, da gente saber um pouco mais como que não deve ser fácil toda essa situação, né, Alexandre? Te agradeço mais uma vez por ter vindo, por ter participado do nosso programa. E é isso, queria repetir mais uma vez, é 188, decorei o CVV? 188. Então, quando estiver precisando de ajuda, e também tem o número da UPA, mas o CVV
que é no caso para você tirar essa angústia, essa dor sua. E você que tem um filho, uma mãe, você vê, foi uma mãe que se suicidou, uma avó, preste atenção com carinho, aquela queixa dela. A pessoa vai ficando mais idosa, mais velha, eles reclamam mesmo, eles não têm paciência mesmo, uns têm, outros não. Então, assim, a gente precisa saber lidar com essas situações diferentes aí e estar preparado para esse 2020 que já está acabando, que não foi fácil. E ainda a gente enfrenta a pandemia, né? Usando máscara, álcool em gel e tentando ser receptivo com as pessoas, mas que não distancie tanto no fato de alguém familiar cometer suicídio. Obrigada, Alexandre. Obrigado.